Fala aí pessoal, tudo bem? Essa semana, não sei se vocês viram, provavelmente deve ter passado batido por muita gente. Aconteceu algo que me deixou muito abalado e muito revoltado em relação a tudo que eu venho falando nesse canal já há algum tempo sobre a situação do Brasil. Em São Paulo, 3 da tarde, em plena luz do dia, um menino de 17 anos, com a vida inteira pela frente, um rapaz do bem, de família, estava falando com o pai no celular, quando foi abordado por um criminoso, por um bandido que veio numa moto por trás e pediu para ele entregar o celular. Imediatamente, a primeira reação dele foi de se negar a entregar o celular. E ele já tinha sido alertado pelo pai de que quando chegasse alguém tentando roubar o celular, era para ele entregar, para ele não resistir. Mas ele fez o contrário, porque tinha acabado de ganhar o celular de presente do pai. Se negou a entregar e o bandido não pensou duas vezes, sacou a arma e atirou na cabeça do rapaz. Coisas como essas que nos fazem perceber o quão fundo, quão profundo o Brasil está no fundo do poço. Porque coisas desse tipo já passaram a ser tratadas como comuns, como normais, apenas mais um número. E cenas como essas são mais comuns do que você imagina no Brasil. Em São Paulo, no Rio, no Sul, no Nordeste, todos os dias as pessoas perdem a vida por causa de celular, de relógio, de moto, de carro. Porque nesse país que lesa tanto as pessoas, quando você consegue conquistar alguma coisa com muito trabalho, com muito esforço, você não quer perder isso de uma hora para outra. E aí, muitas vezes, acaba pagando com a vida. Pelo fato de isso ser tão comum já na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente já não liga mais. Por exemplo, quando um avião cai, todos ficam comentando: nossa, um avião caiu, porque é um fato que não acontece. É muito raro acontecer isso. E quando acontece, vira notícia. Mas quando não vira notícia mais, as pessoas nem comentam mais, é porque já é comum. É como cair uma fruta de uma árvore, ninguém liga mais. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, sobre a questão de segurança, sobre a questão do brasileiro, o que nós estamos virando, o que nós estamos nos tornando como sociedade. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora, deixa o like, compartilha o vídeo. Eu sou o Marcelo Antônio e esse é o canal Pobre Direita. Pessoal, em 2023 o Brasil registrou 40 mil mortes, 40 mil casos de mortes violentas, uma média de 110 mortes por dia. Ou seja, um relatório da ONU, o Brasil é o líder mundial em número de homicídios, próximo de países como o México e Equador, e com o dobro de homicídios dos Estados Unidos, que tem uma população muito maior, que é um país também extremamente complexo, principalmente após a pandemia e após a abertura da fronteira pelo atual governo. Mas é claro que a gente vai liderar esse tipo de coisa, ao invés de liderar um ranking de educação, um ranking de saúde, de taxa de analfabetismo, de nível de educação. Nós estamos muito longe disso. Claro que a gente vai liderar rankings ruins, com mortes violentas, crimes no trânsito, nível de educação baixíssimo. Esse é o Brasil atual. E o mais engraçado quando eu faço esse tipo de vídeo são alguns comentários que eu recebo. Claro que a maioria esmagadora concorda com o meu ponto de vista, porque as pessoas já perceberam o que virou o Brasil. Mas eu recebo alguns comentários de pessoas dizendo: nossa, mas você mora no Brasil e fala tão mal do Brasil assim, por quê? Sai daqui, muda para outro país. Já que aqui não tá bom, vai para um país de primeiro mundo. E essa é a mentalidade do brasileiro médio. Você não pode falar mal, você não pode criticar as coisas. É como diz na abertura de um documentário feito pela Brasil Paralelo, que se chama Entre Lobos. E eles colocam uma frase bem marcante no início do documentário, de que o brasileiro perdeu a sensibilidade para o absurdo. E é realmente, exatamente isso que aconteceu. O brasileiro já não se incomoda mais com esse tipo de coisa. Ele não conhece outra realidade sem ser essa. O meu papel é de apenas alertar e orientar as pessoas de que isso não é normal, de que as pessoas não têm que aceitar isso como normal, como comum, e de que existem outras realidades e que o Brasil não é uma prisão, que elas não estão presas nesse lugar, que elas podem sair, podem ter uma vida diferente em outro lugar. Mas eu não deixo de querer mudar a situação do Brasil e o pensamento do brasileiro médio para a gente mudar a nossa realidade. Quem sabe, talvez um dia. Mas você acha que as pessoas se revoltam com isso? Que o brasileiro fica assim, como eu estou me sentindo nesse momento? É óbvio que não. É claro que não. Sabe por quê? Porque o brasileiro aprendeu a normalizar o absurdo e acaba fazendo piada de tudo isso. Nossa, o menino morreu com tiro na cabeça? Nossa, isso é mais comum do que você imagina. Aqui é lugar para doido. Aqui não é lugar para amador. Brasil não é lugar para amador. Então as pessoas já aprenderam a lidar com esse tipo de coisa e passar por cima sem se revoltar. E não adianta você achar que no Brasil vai ter justiça para esse tipo de crime. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil existem mais de 500 mil mandados de prisão que não são cumpridos. Ou seja, o cara comete crime, ele sabe que a justiça está a favor dele e que ele não vai sofrer consequência nenhuma. Ele comete crime, tem um mandado de prisão, é condenado, mas está aí.
na rua solto cometendo outros crimes. Inclusive nós temos um presidiário na presidência da República, que é um desses, que cometeu os crimes que ele quis, lesou o tanto de pessoas que ele quis e está aí exercendo um cargo de presidente da República. Então no Brasil não existe justiça. O que a gente tem que fazer é mudar a mentalidade do brasileiro para que essa realidade mude no país. Casos aí como desse Nego Di e de tantas outras pessoas que lesaram pessoas do bem com boas intenções, nesse caso aí das tragédias no Rio Grande do Sul, quantos casos de vaquinha vocês viram que foram feitos e que o dinheiro não foi repassado, com o número de Pix falso caía na conta de laranja. E para vocês terem uma ideia de que isso está tão próximo de todo mundo, que você muitas vezes não acaba percebendo, eu vou contar um relato aqui do que aconteceu agora recentemente com a gente. A minha irmã, que vive fora do país, está construindo aqui no Brasil, depois de se cansar de tanto levar golpe, de maus profissionais que chegam, pegam o dinheiro, faz um serviço de merda e vai embora, ela decidiu pedir minha ajuda. Então eu fui lá para ajudar ela. Decidimos, depois de muito estudo, muitas indicações, contratar um gesseiro. E o cara chegou na obra, mostrando todo o profissionalismo, mostrando trabalhos que ele já tinha feito, e decidimos contratar esse rapaz aí. Foi só ele pegar o dinheiro na mão, o valor da entrada, um prejuízo aí de 10 mil reais, que imediatamente ele mudou e mostrou quem realmente era, um golpista, um safado, sem vergonha, que simplesmente pegou o dinheiro e sumiu. E aí, no dia que ele apareceu, trouxe lá 2 pessoas para colocar na obra, que nunca tinha colocado gesso na vida, estragaram toda a parede, que vai ter que ser refeito tudo isso. E aí, da última vez que eu falei com ele, para saber como ia ficar a situação, se ele ia devolver o dinheiro, ele simplesmente falou, ó, se você acha que você está no seu direito, procure a justiça. Para ele ter falado isso aí, ter feito todo esse plano aí bem pensado, significa que ele já é um golpista profissional e que ele já deve ter lesado muitas pessoas por aí e sabe que a justiça não vai fazer nada contra ele, que ele vai continuar solto e dando golpes em mais um monte de pessoas. Então, o Brasil é o paraíso dos bandidos, o Brasil é o paraíso dos corruptos. Você aí, que é um cidadão honesto, trabalhador, sonhador, que quer apenas trabalhar, criar sua família, pagar suas contas e acha que esse país é um lugar bom para você fazer isso, desejo boa sorte, mas aqui não é o seu lugar. Não por enquanto. Talvez um dia essa realidade mude, com vídeos como esse, com pessoas que se revoltam também, tendo voz e falando o que pensam. Desde que elas não sejam caladas por censura, por nenhum tipo de censura nas redes sociais. Para que a gente possa talvez um dia viver uma outra realidade e não ser obrigado a viver em lugares como esses aqui, ó, atrás. Tem um murão gigante ali, isso é um condomínio, as pessoas estão se aprisionando porque não tem mais liberdade de sair na rua, de usufruir dos seus bens que conquistaram com tanto trabalho e são obrigadas a se trancar atrás de um muro, atrás de casa cheia de grades. Se você deseja, se você tem expectativa de que esse país um dia mude e que possa ser um local bom para você viver, até lá você vai precisar ser uma pessoa muito resiliente e muito guerreira, porque vai ser uma missão quase impossível. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto.